O Alea Machado, que é do PSB do Paraná, ele é vice-líder da oposição e ele vai falar um pouquinho para a gente a respeito dessa perspectiva de início de mandato, deputado. Eu queria falar que o senhor falasse para a gente quais são os principais desafios, né, da oposição nesse início de mandato, tendo em vista que a oposição foi derrotada nas urnas, né? O que barrar primeiro? Quais são as principais pautas que vocês estão trabalhando para derrubar ou até para modificar? Oposição não significa ser contra o Brasil. Pelo contrário, significa estar atento para mostrar os erros, ajudar no que for bom para o país, mas ter a liberdade de criticar e mostrar o outro lado, a outra versão do que pode significar a aprovação ou não de uma medida. Nós estamos muito preocupados porque nesse momento de crise econômica que o país passa, os detentores do poder no país têm muita força para fora da Câmara e tem muita força interna, tem muita pressão. Tem muitos deputados ainda aqui que estão sob a supervisão porque foram patrocinados em campanhas anteriores, porque foram financiados, porque têm influência dentro de situações que envolvem decisões da casa. E o que nos preocupa agora é que essa justificativa da crise econômica que nós passamos e que é muito grave, e que o governo precisa mesmo de algumas medidas, ela seja utilizada como desculpa para retirar direitos da população. Olha a reforma trabalhista, ela já está em vigor há mais de um ano. E ela não trouxe o resultado esperado, pelo contrário, ela retirou direitos. Algumas mudanças eram necessárias, mas não o que foi feito. Não uma medida como a reforma trabalhista, que, por exemplo, agora limitou lá para aquela pessoa que perdeu a vida em Brumadinho, um teto para receber uma indenização trabalhista. É isso que nós denunciamos e nos preocupamos, as pautas que envolvem os direitos do nosso povo. A reforma da Previdência tem que acontecer. Não nos moldes como foi encaminhada por Temer, que retira direitos dos trabalhadores, que na prática vai criar uma grande confusão no meio rural, onde sai o nosso alimento, a produção do nosso alimento, onde a gente já tem um sofrimento gigantesco do nosso povo que produz alimento. Nós não podemos cortar da parte de baixo. Nós não podemos retirar direito do nosso trabalhador que paga muito imposto no país e hoje tem um salário injusto. O governo começou mal. A primeira medida do governo foi diminuir o salário mínimo, que foi aprovado por essa casa. A previsão orçamentária para esse ano e do salário mínimo era maior. E a gente está falando de quem ganha pouco. Antes de fazer a reforma da Previdência, vamos cobrar os milhões e milhões de reais que as corporações devem, que os bancos devem. O banco está tendo, ano após ano, lucro e mais lucro. Está tendo vantagens ao qual o trabalhador não tem. Eles estão anunciando lucros maiores e a gente não pode aceitar que isso aconteça. Responsabilidade e modernização. Sem contar uma pauta que eu acredito que une todos. Combate à corrupção, a questão da violência, que é um problema grande. Quem deve, seja de que partido for, tem que pagar pelos seus erros. Ficha limpa tem que ser primórdio e a gente precisa avançar nisso. O nosso papel é ajudar naquilo que for propositivo e bom, porém nós não temos amarras. Nós não temos cargo no governo, nós não temos qualquer coisa que nos prenda, que nos faça não ter coragem de fazer esse enfrentamento. Um outro ponto importante ainda sobre isso, o governo editou um decreto onde ele muda a regra de transparência no Brasil, onde ele aumenta a possibilidade de cargos comissionados terem direito a deixar atos secretos. Hoje nós não podemos ter atos secretos dentro de governo, nós estamos tratando da vida das pessoas. Elas têm o direito de saber o que está acontecendo. Essa é uma das primeiras medidas que nós já estamos tomando as atitudes para reverter. Deputado, eu quero fazer uma pergunta direcionada ao dia de hoje, porque a gente viu que aqui nessa sessão que está elegendo a mesa diretora, a oposição está rachada, né? E já houve, inclusive, um grande debate, um debate até meio calorado, entre partidos da própria oposição, sobre posicionamentos e sobre formação de blocos. Dá para a gente dizer que a oposição está iniciando esse governo, está iniciando essa legislatura quebrada, rachada? Essa é uma oposição da mesa, e isso já aconteceu nas eleições, é uma crítica que tem que ser feita. Não existe partido querendo ser dono, e isso é um erro de protagonismo, sendo que as ações maiores é lá fora. Aqui dentro tem que tirar essas diferenças. É lógico que ficou notório o conhecimento de que houve uma divisão de posicionamento entre os partidos, e o PSB, agora eu falo pelo meu partido, ele teve uma precaução de não participar de uma aliança que envolvia o atual presidente da casa, que aliou-se dentro do bloco contraditório junto com o PSL. A velha política.
nós não aceitamos e a gente luta para que isso não aconteça. Agora, a oposição tem uma grande responsabilidade de ajudar o Brasil e ajudar o próprio governo. A oposição ajuda mais o governo do que a situação, porque a oposição chama atenção para aquilo que está errado. Ainda mais esse governo que já voltou várias vezes e mostra que todo dia volta atrás uma decisão. Precisa de uma oposição qualificada, responsável, para que assim ajude o governo e, por consequência, ajude o Brasil. Muito obrigada, deputado Aliel Machado, PSB do Paraná, vice-líder do bloco de oposição. Carlos e Aline.